Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um Examinem as Escrituras Sagradas. Eu estou feliz porque você apertou o play. Vou pegar aqui minha Bíblia. Você está com a sua Bíblia na mão? Estou com a minha aqui. Vamos lá? Meus irmãos, estudar a Bíblia é uma coisa muito importante. Primeiro porque a Bíblia tem várias promessas para aqueles que o fazem. É bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda. É feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Enfim, ler a Bíblia é indiscutivelmente uma das coisas mais importantes na caminhada cristã no que concerne ao seu enlevo espiritual. Você tem que ler, você tem que orar. Você quer conhecer a Deus? Tem que ver o que Deus revelou de si próprio nas Escrituras e por meio do seu Filho, e depois aprender a observar na natureza aquilo que Deus revelou sobre Ele próprio. Então, eu estou com a palavra de Deus aqui, tá bom? Como que eu faço? Como que eu estudo as Escrituras Sagradas? Eu leio todos os dias uma coisa, Provérbios. Tem 31 capítulos, então eu aproveito para ler todos os dias o provérbio do dia, é o meu pão diário. Hoje eu li Provérbios capítulo 19. E eu aprendi bastante coisa legal no provérbio de hoje, tá? É muito interessante Provérbios 19. Olha, se eu fosse citar alguns textos algum dia a respeito de provérbios, eu falaria sobre o versículo 2, por exemplo. O afã sem reflexão não é bom, e aquele que se apressa com seus pés acaba se extraviando, acaba metendo o pé pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois. Percebe? É o que eu leio todos os dias, um outro texto. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e quem fala mentiras não escapará. Então, uma orientação a respeito do que você não deve fazer. Não deve levar uma vida de enganação, de mentiras. Por quê? Porque a falsa testemunha não ficará sem castigo. Deus mesmo providenciará o meio para castigá-la. Lembre-se, existem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Entre essas 6 está a falsa testemunha. Está aqui, o provérbio está dizendo, quem fala mentiras não escapará. A ideia da mentira tem perna curta é um ditado popular que tem uma boa dose de verdade, tá bom? Olha só, quem tem entendimento ama a sua alma. Então, tudo isso aqui no capítulo 19, a casa e as riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente é dom do Senhor. Olha aí, meu irmão. Ore ao Senhor, busque a Deus. Do Senhor vem a mulher prudente. Vários outros textos poderiam ser lidos aqui a respeito de provérbios, tá? Nós não vamos falar sobre provérbios, mas aqui Salomão fala como que representando um pai, conversando, instruindo, ensinando o seu filho. Então, diariamente eu leio provérbios. Agora, eu faço uma leitura anual. É uma outra leitura separada dessa diária, onde eu estou caminhando nas páginas das Escrituras, buscando ler a Bíblia toda em pelo menos um ano. Em janeiro agora, minha nova leitura, minha nova empreitada para ler a Bíblia toda. Já li alguns livros do Velho Testamento, pois estou lendo do Velho de trás para frente. Então, Malaquias foi, Ageu foi, Zacarias foi, Naum foi, Abacuque foi, Oséias foi, Daniel foi, Jonas foi, Obadias foi, e vários outros livros ali dos profetas menores. Eu estou em Ezequiel, e é uma leitura à parte. Quando eu paro para refletir sobre essa leitura, eu sei que o meu intuito é alcançar conhecimento de Deus, passando a ler todos os livros da Bíblia. Tudo o que se conhece sobre Deus, meu irmão, está nas Escrituras e está na natureza. E é nas Escrituras que nós conhecemos os atributos do Criador, assim como vemos a expressa imagem do Deus invisível na pessoa do seu Filho. Se você quer conhecer a Deus, não tem outro caminho. Você terá que ler as Escrituras, você terá que estudar a vida de Jesus, para poder compreender na prática quem é Deus, ok? Embora eu diga em âmbito fechado quem é Deus, e essa resposta ela é impossível ser respondida na sua plenitude, porque o que de Deus se conhece está revelado na sua criação, na sua palavra, no seu Filho. O que conhecemos dele, ele quis revelar.
É impossível encaixotá-lo, engaiolá-lo, ou seja, limitá-lo a uma expressão, uma descrição. Deus é transcendente em tudo que possamos imaginar. Está infinitamente acima de qualquer pensamento. Isaías diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos. Ele habita num alto e sublime trono. Não obstante, também está dentro do coração contrito e quebrantado, tá bom? Então eu leio Provérbios e eu leio a minha leitura diária para alcançar anualmente uma leitura, pelo menos, das Escrituras. Estou em Ezequiel. Agora, eu gostaria de falar hoje sobre a minha leitura de reflexão, que é onde eu dedico um certo tempo para compreender o contexto histórico, o contexto, às vezes, geográfico, o contexto religioso, espiritual, a condição de quem falou, de quem ouviu, os propósitos do Criador neste livro. Então, esse estudo mais aprofundado, que a gente vai buscar fazer a exegese do texto, ver a hermenêutica, como que devo aplicar isso, o que isso representou para aquele povo, para aquele que ouviu, para aquele que falou, quem falou, qual era a sua intenção e qual era o objetivo de que aquilo fosse dito naquele momento, enfim. Aí eu estou aqui estudando um outro livro, estou estudando Malaquias, ó, tá vendo? Então eu estou estudando Malaquias. Você vai observar que a minha Bíblia, e essa é uma Bíblia nova, tá, irmão? Isso não é uma Bíblia velha, não. É uma Bíblia que eu peguei para fazer a leitura anual. Aí eu estou aproveitando lendo nela, porque se você observar, eu tenho algumas Bíblias aqui, aí eu tenho a King James, eu tenho a de Estudo Pentecostal, eu tenho a Shed, que são livros, as Bíblias que eu gosto de ler por causa da... São boas traduções, a King James tem uma tradução excelente, e também tem comentários de rodapé, dos quais eu também me valho para poder esclarecer alguma dúvida, tá bom? Aqui a enciclopédia também, do Champlin, eu tenho ali a enciclopédia teológica, bíblica e filosófica, enfim, ó, eu estou estudando Malaquias, eu estou usando esse comentário. Ele é bem rasinho, porque tem pouca coisa a respeito de cada livro, mas é super interessante. O comentário bíblico Moody, volume 3, que vai de Isaías a Malaquias. Algumas das informações que eu pretendo passar para vocês a respeito de Malaquias, eu tirei desse texto, desse livro do Moody, e eu tirei desse texto também, ó. Tá aqui, ó. Eu tirei do Estudos Bíblicos, o conhecimento da palavra de Deus. Olha só. É um livrão também, e aqui nesse livro eu tenho a introdução de vários livros da Bíblia. Isso é muito legal porque facilita você entender melhor o contexto histórico, o contexto espiritual de cada um deles. Aí só para você ter uma ideia do que eu estou falando, ó, eu vou dar uma abertura aqui para você ver. Olha só. Eu estou falando de Malaquias. Neste livro aqui, eu vou entender um pouquinho sobre a autoria, um pouquinho sobre a data, e aí eu vou até já abrir para vocês. O livro de Malaquias foi escrito cerca de 430 anos antes de Jesus, quer dizer, um pouquinho antes de iniciar o período interbíblico, aquele conhecido como período de silêncio de Deus, né? Não houve manifestações, epifanias, enfim. Nem aparição de anjo, nem profetas, nem visões. Então, um pouquinho sobre a data, 430 anos antes, através dos estudos que você vai aprender isso. Porque não diz lá, profeta Malaquias, profecia pronunciada 430 anos depois de Cristo, 100 anos depois que o povo regressou do exílio. Não tem isso. Então essas coisas você vai encontrar nos livros. Paulo disse, quando você vier, Timóteo, traga-me, por favor, os livros e o pergaminho. Quer dizer, a Bíblia e outros livros. Então, o conteúdo histórico, o seu conteúdo, a aplicação desse livro no Novo Testamento, ou seja, a cristologia, por exemplo, desse livro, quais são as partes onde Cristo aparece, é importante, e, então, a sua mensagem. E aí tem um esboço do livro. Então, é muito legal isso aqui. Eu acho que é muito importante que você, com cuidado, busque orientações para fazer a aquisição de bons livros que falem sobre a Bíblia. E uma última indicação,
Eu estou lendo aqui do Gordon DeFee e do Douglas Stewart, um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Entendes o que lês? Aquela pergunta que o Felipe fez ao eunuco, né? Ao lado da carruagem. Você entende o que lê? Mas como? Se ninguém me explicar. Pois bem, começou explicando o texto de Isaías. Levou o homem ao batismo. Aleluia! Oh, glória! Começa a explicar para o homem as escrituras. Quando o homem vê um rio, o cara fala, o que me impede agora? Eu quero me batizar. Né? Oh, glória a Deus. Está aqui, então, entende Deus o que lês, ok? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre Malaquias. Eu pretendo fazer uma breve introdução e nos próximos vídeos nós tratarmos textos por textos, versículo por versículo, expressão por expressão, ou algo desse tipo. Ou uma catálogo geral, pelo menos. Mas algo será filmado por esses dias a respeito de Malaquias, tá bom? Vou pegar minha Bíblia aqui. Tá. Se você realmente estuda a Bíblia, você inevitavelmente acaba marcando-a. E eu acho isso legal, viu? É uma boa prática, porque aguça a sua memória fotográfica também. Você pode escrever um caderno à parte, como isso também é salutar, é saudável, mas quando você estiver manuseando a sua espada, né, você manuseando o texto, essas poucas anotações lhe auxiliarão a trazer à memória aquilo que você estudou, tá bom? Lembrando que essa atividade não é uma atividade unicamente humana. Primeiro, a nossa dependência total é do Espírito de Deus. Mas quando você lê, é Ele quem te conduz em toda a verdade e traz iluminação, não revelação, mas iluminação dos textos sagrados. Irmãos, existe uma coisa que as pessoas dizem, olha, irmão, vou trazer a você uma palavra revelada. A palavra já foi revelada. Essa é uma revelação. A revelação da vontade de Deus. O que acontece em nossos dias é que o Espírito Santo nos conduz à verdade do texto. Então é, na verdade, uma iluminação. Ele ilumina a nossa mente. O salmista diz algo sobre isso, dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos. Ou seja, ilumina os meus olhos. Tira essa faixa, essa venda, essas escamas, para que eu possa ver. Então, não é, na verdade... talvez as pessoas querem dizer a mesma coisa com palavras diferentes, revelação e iluminação. Mas o termo mais usado teologicamente é iluminação, ok? Você vai observar aqui que eu tenho, na minha Bíblia, algumas inscrições. Tá vendo? Eu aproveitei o espaço em branco e escrevi. Agora, se você observar aqui, no livro de Malaquias, eu escrevo um monte de coisa na Bíblia, Isso é minha Bíblia particular, essa é uma Bíblia nova, tá? Eu peguei essa Bíblia para fazer a minha leitura anual, avançar na Bíblia, lendo ela toda dentro de um ano, e eu já aproveito e vou riscando, tá bom? Vamos falar então sobre Malaquias, perfeito? Vamos lá. Primeiro, quem foi Malaquias? Sabe-se muito pouco sobre Malaquias. Se você perguntar de Samuel, eles vão dizer, olha, filho de Ana, com Eucana, foi sacerdote, profeta, juiz, polivalente, consagrado a Deus, ungiu Saul, ungiu Davi, homem usadíssimo na mão de Deus. Quem foi Elias? Elias foi o profeta do fogo, vivia nos montes, ele foi ameaçado por Jezabel, entrou na caverna, orou, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu os soldados. Tem muita coisa sobre Elias, tem muita coisa sobre Jeremias, que escreveu um livro, Isaías, Ezequiel, Daniel, o homem que foi lançado na cova, que interpretou sonhos, a inscrição, enfim. Quando se fala de Malaquias, não se sabe quase nada sobre ele. É uma incógnita. O pouco que se sabe sobre Malaquias está na tradição dos rabinos judaicos. Dizem que ele é levita, de Sufá de Zebulon, ele era membro da grande sinagoga e que o seu nome vem, na verdade, de um nome próprio, que traduzido quer dizer o mensageiro de Deus. O fato é que Deus com certeza honra a família desse profeta, porque por ter colocado o nome dele já como mensageiro de Deus, né? Então, o que se sabe de Malaquias é isto. O fato é, irmão, que o seu grande legado precisa ser estudado, pois Malaquias vem chamar a atenção do povo e a atenção do corpo sacerdotal judaico, levítico, para os caminhos de Deus. Vamos lá.
Quando foi escrito? Mais ou menos 430 anos antes de Cristo. Ele encerra o período interbíblico. Não é por acaso que ele está no final do Velho Testamento, porque ele encerra o cano veterotestamentário. Ele está há 100 anos do primeiro grupo que retorna para Jerusalém para reconstruírem o templo e posteriormente os muros. Então ele está há mais ou menos 100 anos de Esdras, ali da reconstrução do templo, tá bom? Outra coisa que é importante, Malaquias encontra as mesmas dificuldades que Neemias teve quando retorna pela segunda vez a Jerusalém. Aqui em Neemias 13, do 1 ao 9, 13, do 10 ao 13, e depois 13, do 23 ao 28, Neemias vai citar 3 problemas que existem no livro de Malaquias. Primeiro, a decadência sacerdotal. Os sacerdotes haviam prevaricados e contaminado o sacrifício. Eles estavam agindo de maneira relaxada, de maneira corrupta, criminosa, contra o templo, contra o Senhor do templo. Eles haviam desprezado e menosprezado as ofertas, as oferendas e o culto a Deus. Isso acontece em Neemias e acontece também em Malaquias. Nós vamos, no decorrer do estudo dos textos, falar com mais profundidade, se nos permitir o Senhor, no próximo vídeo. Outro problema comum desse texto, que também aconteceu com Neemias, o relaxamento do povo em trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Há uma pergunta, né? Vós me roubais, em Malaquias. E o povo diz, mas no que, Senhor, te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui nós conhecemos o livro de Malaquias, a grande maioria de nós, por esse texto, né, de Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Todo mundo ama esse texto bíblico, né, quando vai falar de dízimo. Quando, na verdade, o livro fala sobre a soberania de Deus com relação ao relacionamento com o seu povo. Deus, em tudo, é soberano. Ele aparece como Pai, aparece como Senhor, aparece como governador celestial, aparece como o grande rei. Então, o livro de Malaquias, junto com Neemias, fala sobre o relaxamento na oferta, nas oferendas, no dízimos, nas ofertas. E, por fim, trata um assunto que o povo de Israel recaía várias vezes nesse engano, que era a união conjugal desigual, em julgo desigual. Mulheres pagãs, mulheres estrangeiras, cananeias, eteias, babilônicas, enfim, né? Eles, mais uma vez, se unem a mulheres estrangeiras. Esdras tem um grande trabalho para despedir essas mulheres, essas crias, a partir das quais surgiram com esses relacionamentos, vamos dizer assim, extra-raciais, né? Esses relacionamentos mistos com pagãs, com os povos pagãos. Então, esses 3 problemas estão incutidos aqui. Outra coisa importante de falar é que Esdras havia trazido o povo, ao conhecimento do povo, as escrituras sagradas, a lei de Deus, inclusive por ordem de Artaxerxes. Quando Malaquias vai profetizar este povo, quando Malaquias vai trazer a sua mensagem, a Bíblia no começo do livro diz, peso do Senhor que veio por meio de Malaquias. Não foge a regra dos demais livros dos profetas, né, os proféticos, que trazem a inscrição do nome do profeta logo no início. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui Naum, também fala sobre o peso do Senhor, Abacuque 1:1, o peso do Senhor, e Zacarias 9:1 também fala do peso do Senhor. O peso é uma palavra de sentença que tem caráter judicial, é um resultado judicial, né? Então é o peso, é a sentença de Deus para o povo de Israel. Meus irmãos, esse é mais ou menos o contexto geral do que nós vamos ver em Malaquias. O desprezo sacerdotal, o relaxamento nos dízimos e nas ofertas, o casamento misto. E aí nós veremos quantas coisas o povo fazia, menosprezando assim o culto a Deus. Então, antes mesmo de falar sobre qualquer coisa do livro, eu quero dizer a você, meu irmão, que pegou esse vídeo, a você, minha irmã, que pegou esse vídeo,
teve paciência de assistir aí os últimos 20 minutos, né? Não despreze o culto a Deus. Tenha cuidado de fazer com que o seu culto seja agradável a Deus, respeitando os parâmetros pré-estabelecidos na Bíblia. Cultuar a Deus é bíblico, mas precisamos entender o que é cultuar. Cultuar é, sobretudo, servir com alegria, se apresentar com cântico, reverenciar, homenagear. Você é a criatura que devota culto ao Criador. Não devemos fazer do jeito que achamos ser melhor, mas devemos examinar nas Escrituras qual é o modelo de culto agradável a Deus a partir do Velho e do Novo Testamento. Então, elegemos essa base. O fato é que o culto tem que ter oração. Um culto é envolto em oração, é envolto em adoração e é envolto na ministração da palavra de Deus. E recorrentemente há batismos e há celebrações da ceia do Senhor. Meus irmãos, eu vou gravar uma série de vídeos que falam a respeito do livro de Malaquias. Eu espero que com a ajuda dos meus livros e na dependência do Espírito, eu consiga trazer algo que possa trazer edificação, sobretudo no término de cada uma das mensagens a respeito do livro, uma aplicação pessoal para a nossa vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.